Boa noite, professor. Estou Boa ouvindo. noite. Beleza, estão vendo o PDF já? Isso. Equação da quantidade de movimento. Isso aí. Então, gente, ó, boa noite a todos aí. Nós vamos dar continuidade, tá, na matéria. Antes eu gostaria de falar uma coisa para vocês, né? Eu não sei se vocês viram lá no sistema que eu postei duas aulas lá, né? Como se fosse um material complementar. Por quê? Porque assim, eu não acho certo também passar na matéria sem vocês verem essa outra parte que é complementar. Ela, na verdade, teria que ter dado essa aula antes, tá? Só que assim, como a disciplina de vocês foi juntada, mecânica dos fluidos 1 e mecânica dos fluidos 2 em um semestre só, e geralmente tem a 1, uma forma, e depois a mecânica dos fluidos 2, agora a gente está em mecânica dos fluidos 2. Então, eu tive que acabar simplificando, tirando algumas partes da ementa, porque senão não ia dar tempo de jeito nenhum, certo? Então, só que eu também não acho certo, como eu já tenho tudo isso preparado, né, vocês podem ver ali os números das aulas, eu já dei isso, então, falei, eu acho justo passar para vocês, então vocês conseguem estudar e vocês não vão ficar sem ver esse conteúdo, tá? Agora, a questão é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês, naquela aula 2, certo? Tem um erro em alguma parte da aula. Eu posso falar para vocês o seguinte, quem achar esse erro e me falar primeiro, ganha meio ponto na média, certo? Então, quem tiver precisando nota aí, ó, pode olhar. Naquela aula 2 tem um ponto que tem um erro, tá? Não vou falar em lugar nenhum, se é na teoria, se é no exercício, enfim, lá tem um erro. Então, depois, com calma, vocês deem uma pesquisada, tá? E vocês vão ver, né, o que que é aula 2 assim, só para não passar meio despercebido. É para a gente trabalhar com a fórmula da aceleração da partícula, tá? Então, vocês vão ver lá que tem a deformação da partícula, como que se comporta, tá? É basicamente isso. Na verdade, o porquê também que eu não acho certo eu colocar, porque aqui, ó, essa equação aqui, a equação número um, ela vem daquela parte da aula lá, certo? Então, de lá, a gente ia chegar nela. Então, vocês vão poder dar uma olhada com calma depois, tá? O que acontece? Aqui, ó, eu resolvi passar para vocês, né, trazer o mesmo material que eu já utilizei, só que acontece, vocês podem perceber que depois que vocês lerem com calma isso, é muito dedução de equação, certo? Na verdade, é basicamente dedução de equação, né? Então, essa parte aqui de mecânica dos fluidos 2, né, que é o TQM2, é basicamente aplicar a matemática, certo? Uma maneira um pouco mais pesada. Lembra que eu falei para vocês, ó, a gente viu no primeiro bimestre eh, as equações da forma integral. Então, a gente viu a quantidade de movimento e a conservação da massa. Agora, a gente está vendo as duas também. A gente viu a conservação da massa semana passada e hoje é a da quantidade de movimento. Só que o que acontece? Essa equação que a gente vai estudar hoje, que ela tem o nome de Navier-Stokes, ela é a equação mais famosa que tem em McFlu, certo? Então, no livro, ela é a equação, ela junto com o Bernoulli, tem as maiores aplicações, né? Até o autor fala que ela é a equação, são as duas equações mais famosas dessa disciplina, né? Então, e ela vem com a dedução, certo? Ó, partindo da segunda lei de Newton, essa equaçãozinha aqui, ó, F igual a dp por dt no sistema. Isso aqui, se vocês derem uma olhada no material de vocês, a gente viu isso só que na forma integral, tá vendo? Tá aqui, na forma integral, isso. Agora a gente vai ver na forma diferencial. Só que vocês perceberam como na aula passada, a gente tem a equação, vamos fazer as considerações, vai ter a equaçãozinha ali, a gente deriva e depois a gente acaba integrando, certo? Então, é exatamente o mesmo procedimento, sabe? Então, a gente vai fazendo isso aí de novo. Eu não vou ficar lendo aqui, tá? Que depois eu quero que vocês deem uma olhada com calma. Isso aqui também, se vocês procurarem, ó, eu quero saber, jogar na internet lá, equação da quantidade de movimento, vocês vão ver que tem bastante teoria por trás disso, tá? A ideia é mais aplicação, certo? Mas eu também não posso passar sem falar nada da teoria, tá? Então, ó, de novo, o que que faz? Forças atuando sobre uma partícula fluida. Então, a gente já viu que tem dois tipos de força. A gente tem a força de campo e a força de superfície. Força de campo
está sempre relacionado à gravidade. E força de superfície é realmente uma força que está atuando na superfície. Tá, o que, que a gente sempre faz? Pega uma partícula do fluido, faz uma análise infinitesimal, ou seja, a gente coloca essa partícula no meio, colocamos o volume de controle nela e vamos analisar o que está ocorrendo em cada uma dessas superfícies, tá? Então, aqui, vocês vão perceber que foi feito exatamente isso, tá? A gente analisou aqui, a gente tem tanto tensão normal quanto tensão cisalhante, tá? O que, que é a tensão normal? Se vocês olharem aqui, ó, a tensão de XX, que está bem na esquerda aqui, isso é uma tensão normal, e tanto na esquerda quanto na direita aqui, certo? Em cima, essa tensão aqui, ó, isso aqui é a tensão de cisalhamento, tá? Não sei se vocês já viram, eu acredito que vocês já viram em outras matérias. Na verdade, isso aqui estuda lá na parte de projetos, em materiais, tem tensão normal e tensão cisalhante, tá? Então, o que que é, né? Vamos só para tensão cisalhante, é a tensão que vai cortar o fluido. Então, imagina, tenho aqui um fluido. Se eu exercer uma força, imagina aqui, ó, aqui está a superfície. Se eu exercer uma força nesse sentido, ou tanto faz para frente ou para trás aqui, eu estou exercendo uma força cisalhante nessa partícula. Agora, se eu exercer uma força nesse sentido, ou de cima para baixo, de baixo para cima, quer dizer, desculpa, eu estou exercendo uma tensão normal, tá? Então, a gente trabalha também com essas equações aqui, tá? Nós vamos chegar tudo numa equação geral depois, certo? Então, o que que faz aqui, ó? Só que, claro, né? Como nem tudo é tão simples assim, a gente tem que trabalhar sempre nos três eixos: x, y e z. Então, nós estamos tridimensional, tá? Aqui, o que que é isso aqui? Força de superfície em x. Então, aqui, ó, a gente está fazendo só para x, certo? Então, nós vamos analisar tudo que tem em x. Então, sempre vai entrar o que que é dy dz? Seria no plano yz, certo? Então, ó, entra e sai de cada um desses planos. Colocamos aqui, né, que está ali em cima, vai ser feito vai somando, subtraindo, e a gente chega aqui. As forças de superfície em X vão ser exatamente essas aqui, que está no final dessa página 19 aqui, tá? Então, o que que é isso aqui? São as forças de superfície que estão atuando em X. Beleza. Só que a gente sabe que força tem força de superfície e força de campo. Então, ó, a gente vai colocar as duas equações juntas. Então, nós só vamos colocar também a força de campo aqui junto, tá? Beleza. Fizemos aqui. Aí, o que que vocês podem perceber? Sempre tem no final dx, dy, dz. Mesmo que a gente esteja trabalhando no eixo x, ou no eixo y, ou no eixo z. O que vem a ser isso? Porque é sempre relacionado ao volume, tá? Então, isso aqui também depois dá para a gente simplificar na forma do gradiente lá, né? Que sempre tem x, y, z. Então, ó, agora tem mais uma outra situação, né? Na equação aqui, ó, 2.1, a gente tem a densidade vezes a gravidade em x. Quando a gente vai para y, a gente tem a densidade vezes a gravidade em y. Então, o que que acontece? Como a gente está analisando em cada plano, a gravidade vai ser diferente. Então, quando tiver um exercício, até que é esse exercício que tem no final dessa aula aqui, desse material que eu passei para vocês, a gente tem que descobrir qual que é a gravidade. Tá, beleza, a gente sabe que a gravidade é uma, é 9,81 na Terra. Só que, dependendo do ângulo que eu tiver, se eu for analisar ela em x, y e z, ela pode ter um valor diferente. Então, esse aqui é um detalhe já que é bom vocês não esquecer, tá? Porque sempre, dependendo da aplicação, eu digo assim, ó, eu não gosto de falar muito específico só para aula. Eu gosto de tentar, assim, alertar vocês que se algum dia vocês forem trabalhar com isso, vocês vão ter que começar a pensar nisso, né? Claro, a faculdade é assim, vocês veem uma teoria de tudo um pouco. Pô, eu vou ficar específico nessa área de fluidos. Então, provavelmente você vai trabalhar com isso. Aí é claro que você vai aprofundar. Mas a ideia aqui é vocês terem uma noção boa no que é de cada um, tá? E na aula virtual acaba passando mais rápido ainda, né? Então, assim, isso aqui eu gostaria de fazer com bastante calma. Eu ia acabar levando aqui 2 ou 3 semanas só para falar dessa aula específica aqui, porque são as equações são as conhecidas, né? Mas vamos lá, então.
O professor, uma dúvida. Pode falar. Viu, você comentou ali na relação da gravidade que nem sempre, né, é 9,81, né, altera. Então, ela altera, na verdade, assim, por causa do plano que ela vai estar. Então, isso que eu ia falar. Então, digamos, se no eixo X, digamos, tá zerado, não tem a gravidade. No eixo Y, é isso? Mais ou menos isso? Como assim? Quer ver, ó, um exemplo. Isso aqui, ó, eu não sei se já escutaram, vocês escutaram bastante o Sr. Kevin. Eu não sei se já tiveram ou vão ter na parte de cinemática. O porquê que isso aqui muda um pouco? Vamos supor, ó, a gente está sempre acostumado a trabalhar com o eixo X, o X aqui e o Y aqui, certo? O normal, né? Só que, e se eu tiver com o meu fluido, com a minha partícula, dessa forma? Aí eu vou ter o meu eixo X, depende do que eu vou considerar como X. Eu posso considerar que o meu X agora está nesse sentido e o meu Y está aqui. Tem um certo ângulo. Só que a gravidade que a gente conhece, ela está sempre tá, né, para a Terra. Então, por isso que eu falo que vai depender muito da situação, tá, que tiver. Um exemplo, né, se a gente estiver trabalhando numa parede, tiver aqui, eu estou analisando, tem alguns exercícios que é desse jeito, assim, sabe? Ele fala assim, ó, tem um fluido escoando por aqui. Então, quando eu vou analisar, se eu for analisar em Y, a gravidade em Y vai ser a própria gravidade que a gente está acostumado, que é o 9,81. Só que se tiver um certo ângulo, a gravidade em Y depende, porque depende do meu referencial. Então, é isso que fica um pouco mais complexo nessas equações, porque depende de qual é o referencial que a gente está utilizando. Tá? Vocês conseguiram entender, Ju? Entendi sim, professor. Perfeito. Então, Pode beleza. seguir o barco. Então, tá. Então, ó, ele vem trabalhando com as equações aqui, tá? Depois vocês dão uma olhada que eu tentei explicar. Isso aqui, eu fiz um resumo do livro, tá? Do capítulo. E ele vem trabalhando com as equações, daí trabalha aqui agora o que que é isso aqui? Tensão cisalhamento em XY, ou seja, no plano XY, e temos que é igual a tensão de cisalhamento no plano YX. Nessas equações aqui, ó, tá vendo aqui que aqui tem, né? Equação 3.1 aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir isso por o que que é esse Uzinho aqui. Esse Uzinho aqui é a viscosidade, tá? Que é o Mi. É a viscosidade. Então, no lugar daquilo lá, eu vou substituir por Mi, que vai multiplicar o dV dx. O que que é o dV dx? Lembra? V, componente da velocidade em Y. U, componente da velocidade em X. E W, componente da velocidade em Z. Então, o que que eu vou analisar aqui? dV dx. Como, veja como que fica doido isso, né? Isso que é engraçado, mas é legal. Como que a velocidade, a componente da velocidade em y varia de acordo com o x? E como que a componente da velocidade em x varia de acordo com o y? Certo? É exatamente isso que está nesse primeiro termo aqui, tá? Então, tensão cisalhamento e a tensão normal, que é a TXX, TYY e a ZZ aqui, que está atuando sempre no plano, né? Então, ou ela está para baixo, né? Ou positivo ou negativo ali, certo? Então, também, esse termo na equação some e vai aparecer essa equaçãozinha aqui, tá? Vamos só para relembrar aqui, ó. Menos P. O P aqui é a pressão, tá? 2/3 vezes a viscosidade, o Uzinho, né? Esse mizinho que tem a perninha grande é sempre a viscosidade, tá? Vezes o gradiente de velocidade, certo? Quando a gente coloca aqui gradiente de velocidade, lembra? Sempre que tem o gradiente, tem em x, y e z. Mais 2 vezes a viscosidade, vezes a diferença, desculpa, o diferencial, como que a velocidade, a componente da velocidade em x varia em x. Então, vocês percebem que numa equação que já era, digamos assim, grande, agora o que que a gente fez? A gente abriu cada um desses termos para x, y e z. E é nisso, e é aí que sim que a gente chega realmente na equação de Navier-Stokes. Essa aqui é a equação de Navier-Stokes para x. Então, ó, o que, que a gente tem? A densidade vezes a variação da componente da velocidade em x em relação ao tempo. Aí começa aquela parte que eu falei para vocês de simplificações, né? Se for regime permanente, ou seja, nada varia de acordo com o tempo, então esse termo sai fora.
né? Então, aí entra naquela parte lá de transiente e permanente. Tá, igual, densidade vezes a gravidade em x, menos diferença de pressão em relação a x, mais uma diferença do que está aqui dentro em relação a x. Aí tem a viscosidade, 2 vezes a variação, a componente da velocidade em x em relação a x. O que é isso aqui, né? Eu pego qual é a velocidade em x e derivo em relação a x. Só isso, tá? Aí menos 2 terços, tá? Aí, então, aqui a gente monta a equação para x, para y, que é a 4.2, e para z. Então, vamos partir assim. Toda vez que vocês forem aplicar isso na vida de vocês, sempre colocam as 3 equações. É um escoamento unidimensional em x, ou seja, 4.2 e 4.3 sai fora. Ou, a gente está falando do escoamento no plano YZ. Essa primeira parte sai fora porque só vai ter no YZ. E aí considera, é regime permanente? Tem uma consideração. É escoamento incompressível? É outra, certo? Então, sempre parte de uma equação geral, que são essas equações aqui, e aí vai simplificando, tá? É assim que geralmente a gente aplica. Aí aqui, ó, se for escoamento incompressível e viscosidade constante. Então, aqui já são 2 considerações, né? Então, o que isso acontece? Sempre que isso ocorrer, a equação fica dessa forma. Então, ela já simplifica um pouco mais, certo? Incompressível e viscosidade constante. Por que geralmente a gente traz dessa forma? Porque boa parte das considerações, boa parte das aplicações, essas 2 considerações estão presentes. Então, provavelmente vocês vão utilizar sempre essas equações aqui, tá? Mas é claro, é o que eu estou falando para vocês. Quando que vocês não vão usar isso aqui dessa forma? A nível, se tiver uma pesquisa, porque se for escoamento compressível, pô, aí já a densidade varia. Mas, meu Deus, eu nunca fiz isso. Mas é uma situação, tá? E a viscosidade constante também é algo que, dependendo da temperatura, se ela for variar, a gente sabe que a viscosidade acaba variando. Só que entra dentro das considerações, certo? Então, entra naquilo que eu falei para vocês. Nem sempre a consideração que a gente está fazendo é real, mas ela é utilizada para a gente poder calcular, porque senão não tem como calcular na mão. Teria que colocar no software. Nesse caso aqui, a gente tem que utilizar o MATLAB, colocar as condições de contorno e vai ficar rodando, porque não tem consideração de fazer na mão, certo? Então, mas quase sempre a gente vai utilizar essas considerações aqui, tá? Então, ela pode ser representada dessa forma também a equação. Porque lá, ó, lembra? Para Bernoulli, lembra que tinha aquelas 4 considerações que necessariamente tinha que ter. Primeiro, escoamento incompressível. Segundo, regime permanente. Terceiro, escoamento ao longo de uma linha de corrente. E quarto, escoamento em vis, ou seja, a viscosidade é igual a zero. Então, é o fluido ideal, né, que a gente fala. Isso aqui é uma coisa que eu já aplico. É extremamente difícil de acontecer isso, mas é uma consideração que é utilizada. Então, ó, se for um escoamento sem atrito, a viscosidade é zero, a equação fica simplificada para essa forma. Tá? Aqui tem um exercício, tá? É uma situação aqui, um exercício que é bem legal, porque aqui entra naquilo que eu estava falando, até que eu já perguntar, mas como que eu sei a respeito da densidade que ela varia? Tá vendo aqui, ó? O X está com um certo ângulo, o Y também. Aí é claro que a gravidade, ela está sempre reta. Então, eu vou ter que acabar decompondo. Eu vou ter uma certa parcela que vai ser em X e uma certa parcela em Y, certo? Então, na verdade, isso aqui é um ponto que a gente já vê por que trabalhar com isso, tá? Aí ele dá as considerações aqui, tá? Lembrando aqui, ó, o que acontece? Por ser, né? Então, escoamento X, Y, Z. Estão vendo? Que está aqui, já falo que é escoamento incompressível e invisível. Simplificamos, então, essas 3 equações que vocês estão vendo aqui agora, equação de Navier-Stokes. E a gente começa com a equação da continuidade, que é o que a gente já viu na aula passada. Teria mais um termo aqui, que é da densidade em relação ao tempo. Só que como é regime permanente, aquele termo sai fora. E é escoamento incompressível. Por que a gente utiliza isso?
Quando a gente vem da equação da continuidade, a gente vai ver aqui, ó, pelas considerações que a gente foi feita lá, que vai ficar aqui, ó, que a variação da velocidade, que a componente da velocidade em y em relação a y é igual a zero. Isso vai passar a ser uma consideração que a gente vai utilizar para simplificar a equação de Navier-Stokes, certo? Então, ó, o que é a consideração? Aqui, ó, eu tento colocar assim, ó, eu coloquei números. Tipo, por que esse termo cortou? Escoamento permanente. Sempre que for 1, é porque é escoamento regime permanente. 2, escoamento incompressível. 3, nenhum escoamento ou variações das propriedades em Z. Então, o W é igual a zero e não há nenhuma variação em relação a Z. Isso aqui, ele fala no enunciado que não tem nenhuma variação em Z, que é só no plano XY. Então, ele fala, ó, só, quer ver, ó, vou até ler aqui, ó. Um líquido escoa para baixo sobre uma superfície plana inclinada em um filme laminar. O filme laminar aqui é porque é um escoamento organizado, tá? Que é o que a gente está aparecendo aqui. Regime permanente completamente desenvolvido. E aqui entra um outro detalhe. O que é completamente desenvolvido? Tá? Isso aqui é uma coisa que até eu não falei para vocês ainda, né? Não estou lembrado. Alguém pode... Não que eu tenha observado, professor. Então, porque assim, ó, o livro, ele traz, isso eu acho uma sacanagem, na verdade. Isso aqui a gente está no capítulo 5. Então, ele traz 4 capítulos antes, ele não fala nada de escoamento completamente desenvolvido. E ele chega aqui, ele joga escoamento completamente desenvolvido. Na verdade, isso aqui só vai ver no capítulo 9, eu acho, se eu não me engano. Mas o que é o escoamento completamente desenvolvido? Significa que ele está numa certa... Porque todo... Agora vamos lembrar um pouco dos conceitos de laminar e turbulento. Tá? O que acontece? Toda vez no início, o escoamento ele acaba sendo laminar, porque quando você está abrindo uma válvula, velocidade baixa, a gente sabe pelo número de Reynolds que ele está baixo, então ele está organizado. Chega num certo ponto que ele aumenta, que ele fica turbulento. Imagine aqui dentro de uma tubulação, certo? Imagine que essa tubulação ela tem 1 quilômetro e eu estou com uma água, abri uma torneira e essa água vai chegar num certo tempo, que é regime permanente, ela vai sair. O que é o escoamento completamente desenvolvido? Ele vai estar, quando eu abrir, no início, porque imagina, a gente está dentro de uma tubulação. Se está dentro de uma tubulação, a gente sabe, né, que assim, a gente sabe que na superfície a velocidade é zero, certo? Então, se a velocidade é zero, pela condição de não deslizamento, ele vai estar modificando o perfil da velocidade. O perfil da velocidade a gente representa em mecânica de fluido dessa forma que está aqui, ó, nessa figurinha. O que acontece? Ele vai variando de ponto a ponto. Ele vira completamente desenvolvido quando, daquele ponto para frente, não houver nenhuma variação a mais. Então, significa que a velocidade... Quer ver? Ó, vamos imaginar aqui, ó, tem a tubulação, certo? Está para cá. E é óbvio que na parte de cima e na parte de baixo a velocidade é zero. E no centro a velocidade é maior. Isso aqui, ó, imagina, a gente está falando um raio. Mas vamos imaginar aqui que a gente tem x e y. A velocidade y de cada ponto, ela varia. Porque no centro, a velocidade y é maior e nas bordas ela é zero. Quando a velocidade em x parar de variar, ele vai ser completamente desenvolvido. É claro que ele vai num certo ponto da tubulação e chega num ponto dali para frente que ela não varia nenhum ponto mais. Em x ela não é mais, não vai variar mais, certo? Deixa eu ver se eu consigo... Puta, eu esqueci que ia ter isso aqui, senão eu ia falar... Eu vou fazer um desenho e vou mostrar para vocês, tá? O que é, porque isso aqui é um conceito muito importante do completamente desenvolvido. Ó, olhem aqui. Tá vendo? Nesse começo aqui, percebam que a velocidade no centro
Tá vendo aqui em cima, ela vem variando bem menos e no centro. Nessa outra parte, ela já desenvolveu um pouco mais. Ela tem uma certa variação ainda, mas diminuiu em relação a esse. Nesse caso aqui, a gente fala que ela já é completamente desenvolvida. Por quê? Daqui para frente, o perfil da velocidade vai ser o mesmo em todos os pontos. Então, completamente desenvolvido. Significa que de um certo ponto para frente, não varia mais o perfil da velocidade, certo? Ou seja, vamos imaginar aqui, ó, em x, ela não vai variar mais de ponto a ponto. É claro que se eu for um pouquinho para cima, ela vai variar. Quer ver? Ó? Só dá uma olhada nessa parte aqui, ó, das setinhas. Estão vendo? Quando ela está na tubulação, essa setinha, quando eu falo que a velocidade não varia mais, significa que nessa seta, se eu pegar e traçar uma linha reta nela eternamente, a velocidade nesse ponto vai ser sempre a mesma, certo? É claro que na tubulação, vocês podem perceber que ela vai variar, porque no centro ela é maior do que nessa superfície aqui. Só que ao longo do escoamento, ela vai ser sempre a mesma nessa linha. Se eu traçar uma linha reta, nessa linha reta a velocidade é sempre a mesma. Se eu subir um pouquinho, também ela vai ser sempre a mesma, mas ela vai variar em relação à altura só, tá? Então, quando ela parar de variar em relação a x%, isso é completamente desenvolvido, tá? Não sei se vocês conseguiram entender o que é o escoamento completamente desenvolvido. Oi? Uhum. Isso. Boa. Então, porque assim, ó, para a gente trabalhar com essas equações, a gente sempre tem que trabalhar que ele está completamente desenvolvido. Por quê? Porque a gente consegue prever esse comportamento. Se ele estiver em desenvolvimento, geralmente é no início da tubulação. Não tem como eu prever nada, porque eu nem sei qual que é o perfil dessa velocidade, certo? Então, essa é uma consideração extremamente importante, tá? Ô, Professor, professor. Oi, eu ia falar agora, era Não, não, sobre a pode linha falar. da corrente. Ele tem alguma coisa correlacionada com a linha da corrente, professor? então, ó, imagine assim, ó, é bem isso aí. Quando eu falo que o escoamento é completamente desenvolvido, ao longo daquela linha de corrente, a velocidade é a mesma. Só que é claro que na linha de corrente de cima, ela varia. Mas é exatamente isso. O completamente desenvolvido significa que na linha de corrente, ela é a mesma. Só que existem várias linhas de corrente na tubulação, tá, do fluido. Oi, quem quer perguntar mais alguma coisa? Eu, professor, a gente sempre, digamos, só para poder entender na prática lá, sempre eu vou instalar um pistão novo e tal, algo hidráulico, nós temos que purgar o sistema, a linha. Esse ar que acumula, isso então, digamos assim, tentar assimilar. Não deixa o fluido fazer uma velocidade, como que é o nome mesmo? Completamente desenvolvido. Ele está Isso. influenciando no escoamento. Ah, então o ar tem totalmente ligação, né? Tipo, na Tem. prática. O ar é como se fosse uma barreira, né? Digamos assim. Por isso que Ah, tem que ter. perfeito. É isso aí mesmo, tá? Então, ó, aí ele fala, né, que está com pé desenvolvido e de uma espessura H. Então, quer dizer que a altura dele ali é H. Simplifica as equações da continuidade de Navier-Stokes para modelar este campo de escoamento. O que nós estamos fazendo aqui? Ó? Nós vamos descobrir como que esse fluido vai estar variando, certo? Quando ele for completamente desenvolvido. A gente vai ter as equações dele lá, tá? Aí obtém a expressão para o perfil de velocidade do líquido, a distribuição de tensão de treinamento e a vazão volumétrica. E a velocidade média. Aí, ó, calcule a vazão volumétrica em um filme de água com espessura H, 1 milímetro. Então, quer dizer que tem 1 milímetro de fluido, de altura, certo?
escoando sobre uma superfície com largura de 1 metro. Então, ele tem 1 metro e a altura é 1 milímetro. Só que isso está inclinado em 15 graus, certo? Com a horizontal. Aí sai nessa situação aqui, tá? Então, ó, quando ele fala aqui, vocês percebam que ele não falou que ele está em x, y, z. Só que ele fala só que ele está escoando naquele que tem a largura, certo? Então, tem aquela profundidade ali e tem uma certa altura. Então, a gente percebe que isso é bidimensional. Ele não está falando como que vai estar lá para o fundo, certo? Então, automaticamente, a gente já sabe que não tem nada em Z. O que vocês podem ver? Que em Z, ela não vai ter nenhuma variação lá, tá? Da velocidade. E aí vem as considerações, né? Então, ó, regime permanente, escoamento incompressível, nenhum escoamento ou variação das propriedades em Z, ou seja, a velocidade, a componente da velocidade em Z é zero, então todo lugar que tiver o W é zero. Então, se é zero, já não vai ter variação, vocês já vão simplificar. E não existe nenhuma variação em relação a Z. Tá. Quarta consideração, escoamento completamente desenvolvido. Nenhuma propriedade varia em x, ou seja, dx igual a zero. Aqui entra naquilo que eu estava falando para vocês. Como ele já se desenvolveu completamente, é claro que em y ele varia, mas em x não varia mais, porque naquela linha de corrente é sempre o mesmo. Então, não vai ter nenhuma variação em relação a x. E a quinta consideração, ó, da equação da continuidade se reduz a dv relacionado a y é igual a zero. Ou seja, pela equação da continuidade, a gente viu que a velocidade, que a componente da velocidade em y, se eu dividir ela em relação a y, ela não tem nenhuma variação. Então, ó, as considerações 3 e 4 também indicam que dv em relação a z é igual a zero e dv em relação a x é igual a zero. Portanto, v deve ser constante. Então, a componente da velocidade y deve ser constante. E v deve ser também igual a zero em qualquer lugar. Por quê? Porque se ela não vai variar em nenhum ponto, então vai ter que ser zero. Por quê? Porque eu sei que nessa superfície aqui, ó, onde a condição de não deslizamento da velocidade é zero, se isso aqui é verdade, e ela fala que ela não varia, então ela vai ser zero em todos os pontos. Certo? Então, nesse caso aqui específico, essa é a sacada do exercício, tá? Porque aqui ela fala que ela tem uma certa variação, que é igual a zero. Só que, como eu sei que em um ponto ela é zero, a velocidade y é zero, então ela vai ser zero nos outros. Então, ó, quando a gente faz essas considerações, tá? A gente vai cair nessas duas equações aqui, que o zero é igual a densidade vezes a gravidade em x, mais viscosidade vezes a variação da velocidade y, desculpa, em x em relação a y, e a densidade vezes a gravidade y, mais a diferença de pressão em relação a y. Então, o que a gente vai fazer agora? Daí vem o passo a passo, tá? O que a gente precisa fazer? Descobrir o perfil da velocidade. O que é o perfil da velocidade? Significa que, se eu colocar qual é o ponto y, eu sei qual é a velocidade dela que vai ter. Fazer uma analogia aqui que vocês estão vendo lá em Transcal. Lembra que tem a equação, eu posso utilizar a equação da condução, da convecção, com a forma de taxa, fluxo, e eu descubro uma outra temperatura. Agora, se eu quiser, na condução, descobrir qual que é a temperatura num ponto específico, eu tenho que deduzir a equação, aplicar as condições de contorno, e eu sei, aquela equação representa que se eu colocar qual é o ponto em x, qual a espessura que ela está, eu sei qual que é a temperatura naquele ponto. Aqui é a mesma forma, só que a gente vai descobrir qual que é a velocidade. Tá? Então, vem trabalhando aqui, ó. Então, integra, depois integra de novo para cair a equação, daí a gente aplica as condições de contorno. Agora que eu vi que está quase acabando o tempo da aula, gente. Só para você, não vou conseguir terminar, tá? Mas é isso. Antes que eu esqueça, vocês, não sei se vocês deram uma olhada, eu coloquei agora de pouco lá, a atividade de vocês dessa semana é uma pesquisa que eu quero que vocês façam sobre qual é a aplicação da equação de Navier-Stokes na engenharia mecânica, certo? Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa individual, tá? E assim, ó, vou ser bem sincero, se eu pegar trabalho igual, 0 para os dois, tá? Ah, professor, mas que nem o Júlio, eu tô vendo o Júlio. Ah, mas o Júlio
fez o dele e o Antônio fez o dele na casa dele. Pô, mas vocês não acham que é muito coincidência ficar exatamente igual dos dois? Então, já estou avisando. Se tiver trabalho igual, 0 para as pessoas que tiverem igual trabalho. Ah, professor, mas eu fiz e passei para o colega ter uma ideia. Enfim, vocês já estão cientes disso, tá? Porque é uma pesquisa, eu quero que vocês pesquisem para vocês, não é para mim isso, tá? Só que é uma forma de avaliação, tá bom? Eu achei melhor fazer... Oi? Manuscrito ou digital? Tanto faz. Beleza. Do jeito que você achar melhor, tá? Então, ó, aqui daí vem aplicando as condições de contorno, acha qual que é o C1, qual que é o C2, volta na equação geral, certo? Que é essa aqui, ó. Tá vendo que tá esse tracejadinho? Então, o que é isso aqui? Essa equaçãozinha aqui é o perfil da velocidade. Então, se eu colocar qual é a altura que eu quero e qual é o y que eu quero, quer dizer, qual é o y que eu quero, né, que é a altura em relação a h, eu sei qual que é a velocidade naquele ponto, tá? Então, esse é o tal do perfil de velocidade. Aí depois ele vem trazendo aqui as equações, tá? Depois vocês fazem com calma, que vocês deem uma olhada, eu tentei colocar o mais simplificado possível, tá? Mas assim, ó, quando eu falo para vocês que eu quero que vocês, que nem nessa pesquisa, porque tem muita gente que fala assim, ah, por que eu vou estudar isso? Cara, mas eu vou estudar essas equações de Navier-Stokes aí para quê? É isso que eu quero que vocês vão me falar, se é necessário, até depois eu perguntei lá, você acha que você vai usar isso aí na sua vida? Se você acha, ah, professor, eu não vou usar, beleza, não tem problema nenhum. Deixa eu tirar uma foto aqui por causa da chamada. Então, nossa, a gente tá passando muito rápido, cara. Mas já foi o tempo, já Deus me livre. O que é aqui? Tem 2. Professor, Oi, mas não dá, se acabar, não dá para criar outra? pra quê? Vocês- Não, se achar necessário para passar mais com tempo e tal, Na explicando. verdade, assim, eu ia tentar, mas é que o que eu acho que é bom vocês fazerem? É bom vocês dar uma olhada. Primeiro, dá uma estudada nesse conteúdo, daí na semana que vem, me lembrem isso. Eu vou passar outra matéria, tá? Mas daí na hora que acabar, aí sim, ó, daí como vocês já vão ter estudado isso aqui, aí é mais fácil pra gente tirar dúvida, sabe? Para eu explicar um pouco mais com calma. Daí eu volto nessas aqui, tá? Porque é bom vocês entendam ele um pouco, ter uma noção para poder explicar, tá? Fazemos assim, então. Na próxima semana, vocês já vão ter estudado, vocês vão ter feito a pesquisa. A única coisa que eu acho, se eu não me engano, eu coloquei para vocês entregar essa atividade até na segunda-feira, tá? Mas é uma pesquisa que vocês já conseguem fazer agora mesmo, tá? Aí a gente volta aqui e explica um pouco mais calmo. Porque o que vai dar problema aqui, ó, não é que dá problema. Eu posso falar que eu fiquei muito tempo para entender. Como que eu descobri qual que era a gravidade em X? Você pode ver até aqui, ó, que eu até marquei que tá errado. Isso aqui eu fiquei tempo até chegar nesse valor, mas a dedução aqui, ó, tá certo, tá? Então, vocês vão quebrar um pouco a cabeça aí, mas é legal, cara. Você consegue abrir um pouco a mente, tá? Relacionado a isso. Mas, ó, só para, né, pra gente voltar aqui. Então, descobrir o perfil de velocidade. Ah, mas eu vou querer descobrir qual que é a velocidade em tal ponto? Não. Mas sempre a gente tem que descobrir o perfil. Tá? Eu estou modelando o escoamento. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos modelando o escoamento. Como é completamente desenvolvido, em qualquer parte da tubulação, eu vou saber qual que é a velocidade naquele ponto, certo? Específico. Ah, eu quero descobrir, que nem ele está em relação ao y e o x, e o h, né? Quer dizer. Então, eu quero descobrir quando o meu y for 0,005. Eu tenho como descobrir, eu vou saber qual que é a velocidade. Então, lembra que a gente falou que é completamente desenvolvido? Então, sempre naquela linha de corrente, a velocidade é a mesma. Então, a gente vai conseguir descobrir dessa forma, tá? Aí depois ele pede a equação da tensão. Isso aqui é mais ele pede. E aqui, ó, perceba uma coisa, essa equação aqui, ó. Tensão de deslizamento YX. Isso aqui, muitos lugares pedem, tá? Então, o que é isso? É a viscosidade vezes a variação da componente da velocidade em x